Boa noite, irmãos, irmãs. Saúdo vocês com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Me chamo Celso, então, como o pastor Eduardo já me apresentou. Estou nessa igreja aqui já há 2 anos e meio. Estou muito feliz por fazer parte desta igreja. Estou muito feliz por hoje eu poder ter esse privilégio de dividir com os irmãos, né, a palavra do Senhor. Eu disse hoje pela manhã que eu cheguei nesta igreja mais ou menos conforme Elias, né? E eu até disse que o meu nome é Celso Elias, mas eu cheguei como Elias assim na caverna. Cheguei completamente desacreditado de mim, do meu chamado. E então, para mim, hoje é uma noite muito importante, é um marco de retomada, né, de falar da palavra de Deus, disso que o Senhor me chamou. E quando Ele me chamou, eu creio que foi também com outros irmãos que foram chamados. A primeira coisa é a gente dizer assim: Senhor, Senhor, será que eu posso? Será que eu tenho capacidade? E a melhor coisa que eu disse para Deus foi assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho. Por todas as coisas que eu cometi de errado e todas as consequências que elas geraram, eu não tenho. Mas a graça do Senhor, ela superabundou sobre o pecado na minha vida. E então, irmãos, o Senhor me levantou pela mão e me colocou de pé e disse: não temas, que eu sou contigo. Amém? Então, isso eu posso ter a plena certeza de dizer, sem me envaidecer, porque a misericórdia e a graça dele, mas eu posso dizer com toda certeza: o Senhor é comigo. Amém? E o Senhor é contigo também. Amém? E o Senhor é com os teus, com a tua família. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, então, o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, que nos traz a mensagem da oração sacerdotal. Essa que é a última oração feita por Jesus antes dele ser crucificado, antes dele ir para a cruz. Ela é uma oração extensa. São 26 versículos no capítulo 17. Logo após Jesus ter falado com os seus discípulos sobre Deus, agora nessa oração ele está falando com Deus sobre os seus discípulos. Porque Jesus, a palavra diz que ele amou até o fim os seus discípulos. Jesus teve uma vida relacional com os seus discípulos. Jesus já conhecia sendo Deus, mas ele teve essa experiência, conheceu no dia a dia, conheceu os temperamentos, as personalidades, as características de cada um. E Jesus os amou, porque Jesus ama incondicionalmente, assim como ele me amou, assim como ele te amou. E então, chegada essa hora, um pouco antes, né, daquela angústia que Jesus ia passar ali ainda pelo Getsêmani,
Diz aqui no versículo 1 que, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Elevou os olhos aos céus. Os irmãos lembram daquele salmo que diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O Senhor Jesus eleva os seus olhos muito acima dos montes, ele leva os seus olhos ao Deus Pai. Então é o Deus Filho orando ao Deus Pai, intercedendo pela vida dos seus discípulos. E ele diz que então agora é chegada a sua hora. Em muitas ocasiões Jesus disse: ainda não é a minha hora. Mas agora ele diz assim: é chegada a minha hora. E no versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, Jesus recebeu de Deus toda a autoridade de salvação, de conceder a vida eterna a todos aqueles que Deus os deu. Ele vai dizer no decorrer dessa oração que eles eram de Deus, mas Deus o presenteou. Então os discípulos eram presentes de Deus a Jesus, assim como nós também somos presentes de Deus a Jesus. E aí no versículo 3, então nós temos uma das 3 grandes verdades desta oração. Que a primeira é: a glória de Deus é o propósito da nossa vida. A glória de Deus é o propósito da nossa vida. Em determinado momento da nossa vida, é inevitável que nós venhamos a nos questionar e nos perguntar quem somos, da onde viemos, o que fazemos, o que fazer, para onde iremos. São questionamentos que eles vão chegar até nós em algum momento da nossa vida. Mas a Bíblia está nos dando essa grande verdade, essa grande resposta para nós, para trazer todo o sentido e toda a razão do nosso viver. E toda a alegria de desfrutar de uma vida eterna com Deus. Então, o propósito da nossa vida, assim como Jesus fez desde o início do seu nascimento, na sua missão aqui na terra, o propósito é glorificar a Deus. Amém? Glorificar o Senhor. Então eu vivo, eu existo para glorificar o Senhor. E às vezes cabe nós nos perguntarmos: como está a minha vida em relação a isso? A minha vida glorifica ao Senhor? A minha vida, ela está dentro desse pedido de Jesus a Deus? Está dentro desta oração? Está seguindo este exemplo de Jesus? Eu tenho glorificado a Deus com a minha vida? As minhas ações glorificam a Deus? Nós somos diariamente desafiados a deixar ou a diminuir a nossa glorificação a Deus. Diariamente, Satanás, ele vai nos tentar a fazer com que a gente deixe ele roubar, ou este século, este mundo roubar a glória de Deus. Um teólogo, John Piper, disse que
Duas coisas podem colaborar para nós deixarmos de glorificar mais a Deus. Uma delas é a dor e a outra é o prazer. O prazer pode nos roubar a glória de Deus quando nós nos satisfazemos mais com as coisas e com aquilo que temos, ou que conseguimos, ou que possuímos, do que com o próprio Deus, o próprio autor, a própria fonte de todas as coisas. Então, glorificar a Deus é eu estar mais satisfeito com o dono da bênção do que com a própria bênção. Não tem problema nenhum nós sermos abençoados. Não tem problema nenhum nós virmos aqui na quarta-feira, culto dos homens, né? Os atalaias. E a gente recebe aquela palavra maravilhosa aqui. E depois a gente desfruta, como os irmãos viram ali no slide. Chegou a dar água na boca em alguns aí, cortando aquela carne, né? Saborosa. Então ali, depois desse momento que nós temos aqui com Deus, de alimento da palavra, a gente vai ali em comunhão e se alimenta. E é muito gostoso, é um churrasco, né? Muito saboroso. Então a gente come e a gente se alegra com aquilo. Mas aquela não é a satisfação maior, estarmos aqui para degustar o churrasco. A nossa satisfação maior é glorificar aquele que é o autor da nossa vida, que é o provedor de todas as coisas, que é Deus. Então, a dor também, às vezes, quer roubar a nossa glorificação a Deus. Quando nós focamos mais na dor, damos mais valor à dor, ao invés de correr aos braços do Pai e dizer, Senhor, me acolhe porque estou sofrendo. Mas nós, às vezes, diante de uma situação dessas, de enfermidade, de dor, resolvemos a não glorificar a Deus. Jesus é um exemplo de que ele foi tentado também por Satanás, lá no deserto. Mas Jesus resistiu, venceu o tentador e manteve-se firme e glorificou o Pai. Ele está dizendo isso agora. No versículo 6, também vai nos trazer uma verdade. Quando Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então esta é uma segunda verdade que nos revela a comunhão com o Senhor. Nos revela a comunhão. Quando Jesus revela o Pai. E também falando a respeito dessa comunhão, no versículo 3, a gente vai ler ali e dizer assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Esta é a grande definição, a grande revelação de Jesus para nós. A vida eterna é esta.
Eu contei hoje pela manhã algumas experiências de jovem, adolescente crente. Todo adolescente crente ele tem história para contar. Ele passou por alguma aventura, né? Ele deu algum trabalho para Deus. Então eu lembro que eu vivi num tempo, né, de uma teologia onde se falava muito a respeito do inferno, né, da questão de perder a salvação. De perder a salvação. E eu então tive a experiência de visitar uma igreja, né, fora da minha denominação. E lá não foi diferente, né? Aquela noite, o pastor pregou de uma maneira assim que eu saí de lá louco de medo. Eu até lembro que eu estava indo na rua assim, já era escuro, né? Indo sozinho para casa e qualquer vulto que eu via, eu já pensava assim, bah, se for Jesus ali que está voltando, eu estou lascado. Que o pastor, ele me assustou tanto, ele falou de tanta santidade e de tantas credenciais para ir para o céu que eu disse, ai Jesus, não dá. Mas irmãos, o Senhor, ele tem os seus meios, ele tem a sua graça, ele nos revela a verdade. Chegou um tempo em que eu compreendi esta palavra que foi revelada a mim. O Pai foi revelado a mim. O Pai. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes. Os irmãos vão lembrar das expressões Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Mas sempre mais no sentido de nação. Mas agora no Novo Testamento, Jesus traz esta revelação íntima e amorosa. O Deus Pai. E é esse Deus Pai que ele está orando. E ele está trazendo essa verdade, irmãos. E aí eu tive o entendimento de que assim, não, a minha vida não é simplesmente o desejo de alcançar a salvação para me escapar do terror que era o inferno que o pastor falou lá. Porque aqui na palavra está sendo revelado isto, que a vida eterna é que conheçam ao Pai, conheçam a Deus. E esta verdade, irmão, não é para que a gente venha viver ela após a nossa morte, depois da morte. Também eu ilustrei que um certo pregador um dia deu um exemplo que se a nossa salvação e a nossa eternidade fosse simplesmente ir para um local no céu, um recôndito lá, com uma infinitude de tempo, e quem sabe sentado numa nuvenzinha, tocando uma harpa, louvando e glorificando. Talvez se fosse definida assim, a eternidade ficaria até monótono. Mas e não é isso. A grande verdade é conhecer o Pai e desfrutar da inesgotável graça, da inesgotável bondade, inesgotável amor, dia após dia, sempre descobrindo algo novo. Sabe, não é questões de informações a respeito de Deus, não é sobre Ele, mas é quem é Ele. E isso, irmãos, é o propósito, então, para nós conhecermos o Pai. E quando que isso acontece? Quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus. Então, nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados, nós nascemos da água, do Espírito, e nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo, e aí nós precisamos ir conhecendo o Pai, precisamos ir tendo relação com o Pai,
diariamente em oração, em leitura da palavra, e descobrindo e conhecendo a Deus. Esse é o propósito da vida eterna. Conhecer o Pai. E isso está proposto para mim, para ti, hoje já. Nós já podemos desfrutar da vida eterna a partir de hoje. Nessa oração também, irmãos, Jesus também orou pela nossa proteção. João 17:15. Jesus diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nessa comunhão que temos com o Pai, nessa verdade da comunhão, o Senhor Jesus nos comissionou a uma missão. Ele diz assim: eu estou subindo, mas eu não vou tirá-los, vocês do mundo. Vocês vão continuar. Vocês vão continuar a minha obra. E assim Ele intercede por nós também, nós vamos continuar. E Jesus sabia que no mundo nós teríamos aflições, porque Ele já falou isso lá, no versículo 33 do capítulo 16. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse pedido de Jesus nessa oração é para que eu e você também vença o mundo. Vença este século. Então Jesus intercede pela nossa proteção, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cuide. No versículo 17, Jesus também vai orar pela nossa santificação. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse versículo tem 2 títulos de Jesus, né? Ele é a palavra e Ele é a verdade. Santifica-nos na tua palavra. E aí, irmão, para nós entendermos que para nós alcançar uma vida santa, uma vida de santificação, uma vida que ande na contramão deste mundo, da ideia deste mundo, do pensamento deste mundo, nós precisamos fazer uso de um instrumento que é a palavra. Esse é o único instrumento que vai nos santificar. Palavra. Palavra. E aí eu pergunto também para você, e eu também me coloco nessa pergunta, como está o nosso tempo de palavra? Como está o nosso tempo de palavra? E aí também eu compartilhei hoje de manhã, irmãos, que eu fiz um propósito meu, particular com Deus, de dizer: Senhor, eu estou desabilitando as minhas redes sociais. Estou desabilitando o Instagram, Facebook. Estou desabilitando. Decidi. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não estou dizendo isso para que ninguém... às vezes alguém trabalha com isso. Não é nesse sentido, eu não estou condenando a questão, né, das redes sociais. É uma ferramenta que pode nos ajudar, mas também pode nos destruir quando nós colocamos o nosso tempo nela. Irmãos, eu tenho experimentado que cada minuto, meia hora, 1 hora que eu perdia nas redes sociais, eu converti isso em leitura da palavra, em tempo de oração, meus irmãos. E isso tem feito uma grande diferença. Isso tem sido aquele mover que me tirou da caverna. Amém? Eu precisava largar essa caverna de mão.
Eu precisava decidir algo a respeito, sabe? E aí, a gente precisa perceber assim, os movimentos que Deus vai fazendo na nossa vida. E eu sou muito grato por todos os movimentos que Deus veio fazendo na minha vida. E eu sou muito observador, eu posso ser um pouco procrastinador, mas eu observo. E eu sei que aquilo é um movimento de Deus ao meu favor. Então, eu comecei a usar o meu tempo para servir. E pasme, irmãos, quando eu comecei a servir mais, todo aquele cansaço que eu tinha, toda aquela tensão, toda aquela dor no corpo, pasmem, elas foram desaparecendo. Toda aquela preocupação quanto ao trabalho, o que vai ser daqui a tanto tempo? Será que eu ainda vou estar empregado? Será que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho? As coisas nem aconteceram ainda, eu estava ali angustiado. Mas aí, irmãos, essa decisão me ajudou em relação a isso. Porque daí eu comecei a ler palavra, comecei a orar mais. Comecei a ter mais comunhão, comecei a conhecer mais a Deus, comecei a desfrutar mais do meu Deus, que é a fonte inesgotável de todas as coisas, que é aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que me cuida, aquele que proveu todas as coisas até o dia de hoje, nunca me faltou nada. Nada. É esse o Deus que a gente precisa conhecer, é esse Deus pelo qual Jesus pediu, separa-nos deste mundo. Esse mundo jaz do maligno, e a oração de Jesus é essa: livra eles do maligno. A tradução correta desta palavra não é do mal, mas é do maligno. Então existe uma força espiritual, existe uma intenção do maligno de acabar com a sua vida, de destruir com as suas emoções, de destruir com a sua família. Só que, irmãos, nós estamos numa batalha, nós estamos numa missão. O Senhor Jesus não nos tirou do mundo ainda. Nós estamos no mundo. Não para ser moldado por Ele, mas nem para fugir dele, mas influenciar Ele com a verdade. Não é apenas abandonar o pecado, é ser transformado para refletir o caráter de Cristo. Também, meus irmãos, Jesus intercedeu pela nossa missão e pela unidade da igreja. João 17, 21 vai dizer: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Ora, irmãos, nós somos um corpo, somos uma igreja. Somos uma igreja. E a igreja é um corpo, cujo cabeça é Jesus. E não tem como um corpo viver separado, não tem. Não tem como uma mão viver sozinha, uma perna andar por aí sozinha. Né? O corpo ele precisa estar unido, precisa haver uma unidade. E esse corpo também ele precisa caminhar e executar os seus movimentos tudo na mesma direção. Então a oração de Jesus é para que todos sejam um, assim como Ele é um com o Pai. Você pensou que desafio é esse? O desafio da gente superar
as nossas diferenças, deixar de lado as picuinhas. Sabe, irmãos, porque não são as placas que subirão ao céu. Não é a placa da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus. Não são as placas. A igreja que Jesus vem buscar é aquela que glorifica o Senhor Jesus, é aquela que ama, é aquela que cumpre o chamado de Deus. E aí, dentre essas pessoas, estão as pessoas aqui da Batista, da Metodista, da Assembleia. Então esse vai ser o corpo, esse vai ser o povo separado por Deus, o povo santo que Jesus vem buscar. Então que a gente não perca o nosso tempo. Hoje nós enfrentamos um grande desafio de determinados líderes que pregam que a minha igreja é a que traz a salvação. Igreja não traz salvação, pastor não traz salvação, líder não traz salvação, a única pessoa que traz salvação é Jesus. É Jesus. Então, a unidade nesse propósito, Jesus orou por isso. Orou por este grande propósito. Então, irmãos, como conclusão, nós temos a revelação no coração de Jesus nessa oração, pouco antes dele ir para a cruz. A primeira é que Jesus orou para que nós conhecêssemos o Pai, que nós fôssemos santificados pela verdade, que nós fôssemos protegidos do mal, que nós cumpríssemos a missão, e que nós vivêssemos em unidade. Amém? E eu gostaria que você pensasse nessa noite a respeito dessa oração de Jesus. Que você tivesse alguns minutos de reflexão, tentando visualizar. Quero que você feche os seus olhos, na verdade, né? Feche os seus olhos e tente imaginar essa oração de Jesus sobre a tua vida. Tente imaginar essas últimas horas de Jesus ainda com vida na terra ali com seus discípulos. Tente pensar nesse Jesus orando ao Senhor pelos seus discípulos, com amor, esse mesmo amor que ele diz aqui na sua palavra, que ele também vai te amar, vai nos amar, aqueles que virão a crer em mim. Irmãos, pensem em relação a esse amor de Jesus que eleva os seus pedidos e a sua intercessão ao Pai pela minha vida e pela sua. Quanta coisa, meu irmão, minha irmã, quanta visão de Jesus a nosso respeito, pedindo, rogando, intercedendo a Deus para que Ele nos cuide, para que Ele nos guarde, para que nós venhamos a conhecer ao Deus Pai, venhamos a ter uma relação com Ele. Ou eu posso visualizar essa oração de Jesus
sabe, com todo o sentimento, pensando ali, meu Deus, que eles não vivam sem te conhecer, Senhor. Que eles não passem uma vida toda, Senhor, quem sabe, até indo à igreja, indo ao culto, mas sem entender o verdadeiro propósito da eternidade, que é ter uma relação com Deus. Pense nas palavras de Jesus. Jesus pensou em mim, pensou em ti, pensou em nós. Eu também quero te perguntar, meu irmão, se tu quer entender esta palavra como uma oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus hoje, se você ainda não fez isso. De viver essa experiência de ter um pai que te ama incondicionalmente, que está de braços abertos dizendo assim: vem meu filho, vem correndo meu filho, vem para os meus braços, tu vai encontrar descanso, tu vai encontrar alívio para a tua vida. Então eu quero fazer esse apelo, meus irmãos, nessa noite. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e não desfruta dessa vida com Deus, você pode vir até aqui à frente. Também, irmãos, se você já fez isso, se você já desfruta dessa vida com o Pai, mas nós sabemos que há momentos em que podemos ter esfriado na fé, podemos ter tido a nossa visão, Senhor, direcionada para outras coisas e perdemos o foco e a direção. E queremos nessa noite alinhar o nosso coração contigo. O Senhor também te convida para que, se você quer um toque, um renovo do Espírito Santo de Deus, e assim você crê, você pode também vir até a frente. E podemos ter esse momento nessa noite de entrega ao Senhor da nossa vida, para o Senhor renovar os propósitos contigo, os propósitos dele para contigo. Então, se você sente esse desejo no seu coração, venha até a frente, dê este passo. O Senhor contempla os teus passos em direção a Ele, e eu tenho a certeza que Ele vai ouvir a tua oração nessa noite. Senhor querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta tua santa palavra, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus Altíssimo, pelo teu infinito amor, abundante graça. E, Senhor, aqueles nessa noite, Senhor Deus, os que estão aqui à frente, também os que não estão, Senhor. De igual forma, Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, um renovo sobre a vida da tua igreja, um sopro do teu Espírito, Senhor. E Deus, se tem alguma vida aqui, Senhor, coberto pelas cinzas da tristeza, Senhor, eu te peço, ó Deus, que nessa noite, que este vento impetuoso do Espírito sopre sobre
essas cinzas até encontrar aquela brasa na vida dessa pessoa, e que ela venha ser incendiada novamente, e que ela venha, Senhor, ter o seu espírito vivificado, Senhor, e que ela se alegre novamente em Ti. Senhor, nós cremos no Teu poder, cremos no Teu impossível, Senhor. Cremos no Teu restaurar, cremos na Tua palavra de poder, que do nada suscita todas as coisas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Não importa, Senhor Deus, se já faz 4 dias, se já ultrapassou o limite da natureza, da física, Senhor, uma palavra Tua, Senhor, nessa noite, direcionada a um coração aqui, Senhor, pode trazer vida novamente, Senhor. Porque o Teu desejo é esse, Senhor Deus, que nós marchemos. Tu queres uma igreja que marche, Senhor, que anuncie, que fale, que ame e que espalhe esse amor, que ame vidas. Começa, Senhor, a partir de nós, nesta noite, Senhor. É o que nós oramos nessa noite, Senhor, e que te pedimos em nome de Jesus.